Olá, muito bem-vindos à nossa reflexão, à nossa troca de hoje. E hoje a gente vai falar sobre as nossas habilidades de sermos compassivos, de termos compaixão em relação a nós mesmos, em relação a uma questão nossa, a uma característica nossa que talvez a gente não goste, a um comportamento nosso que por alguma razão não muda, e a gente está ali, de alguma maneira, identificado ou apegado a um eu mais crítico, que judia da gente. Quando a gente trabalha com pessoas, é muito comum que a gente busque uma congruência maior, que a gente queira vivenciar aquele tipo de transformação que a gente oferece. Então, não é incomum que o crítico interno de um terapeuta, de um psicólogo, de um coach, enfim, de um profissional dessa área, seja um grande desafio. E que muitas vezes a gente se perca nesse desafio com as nossas questões, né? com as nossas dores, com os nossos desejos de mudança, com os nossos defeitos, ou aquilo que chamamos de defeitos, né? E como é poder estar consciente desses processos, uma vez que a gente precisa ser capaz de oferecer para o outro uma navegação no mundo interno dele, de forma que eu também seja capaz de navegar no meu próprio mundo interno, né? Que reflexão importante da gente fazer. E uma das principais habilidades, ou talvez a grande qualidade que a gente precise ter ou desenvolver para ser capaz de lidar com as dores e desafios humanos, é ter essa compaixão, é ter essa gentileza, é ter esse acolhimento em relação a nós mesmos, em relação às nossas questões. Há 2 semanas atrás, mais ou menos, acho que é 2, eu estava na aula de psicotrauma, uma das minhas especializações, e a professora compartilhou conosco uma história muito, muito interessante de um senhor chamado Nicholas Winton. E esse senhor, na época da guerra, salvou a vida de 669 crianças do nazismo. E eu agora quero compartilhar com você essa história emocionante, incrível, para que no finalzinho a gente possa compartilhar um pouco dessa qualidade que esse vídeo e essa história desse ser humano tão especial nos traz, fazendo uma analogia com essa qualidade de compaixão em relação ao que quer que seja em nós. Vamos assistir? A história de Nicholas Winton é feita de lances incríveis. Discreto, ele jamais quis ser visto como herói. Preferiu guardar em segredo o bem que fez. Não disse nem à mulher que tinha salvado a vida de tantas crianças. Ao arrumar o sótão de casa, ela descobriu por acaso um velho álbum coberto de poeira. Lá estavam fotos de crianças, cartas, telegramas e uma lista com nomes e datas. Quando procurou saber, a mulher de Winton descobriu que aquelas eram crianças que tinham sido salvas por ele. O que teria acontecido com elas? O que este herói silencioso terá feito? Quando tinha apenas 29 anos, Winton viajou para a Tchecoslováquia em companhia de um amigo nas férias de fim de ano. Lá ficou impressionado com o clima de medo. A Tchecoslováquia já estava sob o domínio da Alemanha nazista. Winton teve uma ideia: tentar mandar para fora da Tchecoslováquia crianças de famílias perseguidas. Começou a escrever por conta própria para vários países pedindo ajuda. Organizou uma primeira lista de nomes. Somente a Inglaterra e a Suécia aceitaram receber aquelas crianças. Winton organizou a viagem
Era uma decisão difícil. Para escapar do horror nazista, as crianças teriam de ser mandadas para longe dos pais. I'll never forget. Nunca me esqueci da angústia que pude ver no rosto dos meus pais, diz esta mulher. As crianças que partiram para um lugar seguro, a Inglaterra, não sabiam, mas jamais veriam os pais de novo. Os pais, a maioria judeus, morreriam nos campos de concentração nazistas. Eu entendi que não veria os meus pais de novo. It's very difficult for me. É difícil falar. Excuse me. Desculpe. I've always believed that the family is the most important thing. Sempre acreditei que a família é o que existe de mais importante, confessa este homem, que um dia foi uma das crianças salvas por Winton. I'm sorry. And I'll have a letter. Guardo a carta que meus pais me mandaram dias antes de serem enviados para um campo. Se é verdade que quem salva uma vida salva a humanidade, o que dizer de quem salva 669 vidas? Winton se alistou na Força Aérea. As crianças que tiveram tempo de embarcar para a Inglaterra na caravana organizada por Winton foram encaminhadas para casas de família e abrigos. Winton nunca falou sobre o que tinha feito. Espalhadas por vários países, as crianças cresceram sem ter notícias do benfeitor. O bem que Winton fez rendeu frutos. As crianças salvas por Winton se tornaram adultos generosos. Para expressar a gratidão pelo que aconteceu comigo, tento ajudar os outros. Adotei 3 crianças. Hoje, trabalho 2 dias por semana como voluntário num hospital infantil. Uma das melhores características do ser humano é a decência. Nicholas é um dos seres humanos mais decentes que conheci. Desde que a história de Winton se tornou pública, ele começou a receber todo tipo de homenagens. Mas o agradecimento mais comovente veio daqueles que Winton um dia salvou da morte certa. Um programa de TV inglês encheu o auditório de sobreviventes que foram salvos por ele quando eram crianças, mas nunca o tinham encontrado. Primeiro, a apresentadora avisa a Winton que a mulher sentada ao lado tinha sido uma das crianças que ele salvou. A apresentadora pede: quem na plateia teve a vida salva por Nicholas Winton, fique de pé, por favor. O agradecimento vem em forma de aplausos demorados e lágrimas.
Tanto tempo depois, só havia uma palavra a dizer a ele: obrigado. Uau! Espero não, eu imagino que essa história tenha te tocado, como ela me tocou e me toca toda vez que eu entro em contato com ela. E a frase que veio desse vídeo, que eu quero compartilhar com você agora é que quando eu tiver apegado, identificado com um nazista que mora dentro de mim, com a parte mais dura que possa existir dentro de mim, que eu possa me conectar e ser, e me lembrar que eu também sou um Hinton, e que o Hinton, que também sou eu, possa salvar o novo que está por vir. Eu vou repetir. Quando eu estiver apegado e identificado com a minha parte mais severa e dura, com o nazista que mora em mim, que eu possa me lembrar que eu também sou Hinton, e que o Hinton, que também sou eu, possa salvar o novo que está por vir. Não é lindo a gente pensar nessa metáfora maravilhosa? E lembrar que, embora nós tenhamos lados difíceis, partes difíceis, questões em nós, às vezes partes muito severas com a gente mesmo, a gente também pode ter essa qualidade de compaixão e de suporte em relação a tudo em nós. Que a gente possa se conectar com essa qualidade em relação a nós mesmos e o poder de transformação que essa qualidade traz. E quando a gente aprende a fazer isso em relação a nós mesmos, quando a gente aprende a ser esse espaço de acolhimento em relação a qualquer parte em nós, a qualquer defeito nosso, a qualquer dor nossa, a gente consegue levar isso para o outro. E o outro que nos procura precisa aprender a fazer isso também. E é assim que a gente dá suporte nos processos dos nossos clientes, à medida que cada vez mais a gente consegue dar suporte para nós mesmos. Espero que você tenha gostado dessa história, que ela também contribua para os seus processos e que a gente se encontre no próximo vídeo.